Bom dia, Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, em nome de Jesus. Este é o dia que o Senhor fez, nele nós nos alegraremos. Que Deus abençoe a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Que o Senhor abra os céus nesta manhã e derrame paz, alegria, esperança no teu coração, em nome de Jesus. Amém? Quero te convidar a abrir aí a tua Bíblia, lá em Mateus capítulo 26, o verso de número 31. Enquanto você encontra aí na sua Bíblia, eu vou orar, nós vamos nos preparar orando, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por esta palavra, pedimos que o Senhor nos dê entendimento e compreensão. Vivifica esta palavra por meio do teu Espírito Santo, em nome de Jesus, para que possamos viver, praticar a tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Aleluia. Olha só, hoje nós temos às 19 horas o nosso culto. Você é o nosso convidado, tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para a tua vida, em nome de Jesus. Também quero lembrar que o meu WhatsApp está aí na descrição desse vídeo. Você pode pegar o meu WhatsApp aí ou você pode pedir ele nos comentários, amém? Nos comentários você também pode pedir. E se você tiver alguma dúvida, pode mandar para mim, eu respondo a todos, em nome de Jesus, amém? Se eu souber, em nome de Jesus. Olha só, o que diz a palavra então que nós vamos ler aqui em Mateus capítulo 26, verso de número 31, a epígrafe no meu texto diz assim: Pedro é avisado. Nós estamos lendo o texto após Jesus ter participado da ceia com seus discípulos, ter explicado para os seus discípulos que o pão agora representava o seu corpo partido, e o sangue, e o vinho, o sangue vertido na cruz, e este era o sangue da nova aliança que Ele faz conosco agora para que nós tenhamos a remissão dos nossos pecados, para que nós possamos novamente estar em comunhão com Deus, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor por isso. Aleluia. Então, o texto diz assim lá no versículo 31. Então Jesus lhes disse: esta noite todos vós vos escandalizareis comigo. O que significa? O que Jesus está dizendo? Olha, essa noite vocês todos vão fugir. Vocês todos vão se afastar de mim, porque está escrito: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Esse texto está lá em Zacarias, capítulo 13, verso de número 7. Lá do profeta Zacarias, 13, 7. Diz exatamente isso: ferirei o pastor e as ovelhas do rebanho ficarão dispersas. Ou seja, vão fugir, vão se dispersar. Mas, olha o que Jesus diz para consolo dos seus discípulos: ainda que vocês hoje vão se dispersar, ainda que hoje vocês vão se escandalizar comigo, depois da minha ressurreição, porque Jesus, você sabe, nós conhecemos, ele vai ser crucificado e no terceiro dia ele vai ressuscitar. Então ele diz: depois da minha ressurreição, irei adiante de vós para a Galileia. Então ele vai encontrar os seus discípulos. Jesus já está aqui profetizando, declarando para os seus discípulos que ele vai ressurgir, que ele vai ressuscitar depois da sua morte. Amém? Glória a Deus. Então disse-lhe Pedro: ainda que venhas a ser um tropeço para todos. Por que ele usa a palavra tropeço? Porque o significado da palavra escândalo é tropeço. Um tropeço para todos, nunca o serás para mim. Então Pedro, impetuoso, toma frente, já diz: não, eu faço, eu aconteço. Mas Jesus lhe disse: em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, tu me negarás 3 vezes. 3 vezes. Ouça, se você lembrar da palavra de Deus que está lá em João capítulo 17, Evangelho de João 17, 9 a 11, que nós já lemos, lá Jesus ele ora para os seus discípulos, para que a fé deles não desfaleça. Amém? Para que eles não desfaleçam na fé. Porque eles iriam ver Jesus sendo preso, crucificado. Então, Jesus ele ora para que os discípulos não desfaleçam. E aqui ele está dizendo para Pedro: olha, Pedro, você vai me negar 3 vezes. Mas ele já havia dito: olha, não importa que vocês se dispersem, não importa que vocês hoje fujam, que vocês tenham medo, eu vou à frente de vocês, após a ressurreição, e vou encontrar vocês lá na Galileia. Amém? Jesus já declarando aqui a ressurreição dele. Disse-lhe Pedro: ainda que me seja necessário morrer contigo, versículo 35, amém? De nenhum modo te negarei.
E todos os discípulos disseram o mesmo. Veja, então todos os discípulos falaram a mesma coisa. Não foi só Pedro. Que ele não negaria Jesus e que ele não fugiria. Amém? Vamos ver o que vai acontecer? Vamos continuar aqui. Então Jesus agora, em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. Você sabe qual é o significado de Getsêmani? Prensa de azeite. É onde as azeitonas são colocadas e são prensadas para tirar o seu azeite, o seu óleo. Amados, Jesus ele vai para um lugar onde ele seria, naquele momento ali, prensado antes de cumprir a sua missão, o seu propósito. Onde ele seria ali, amados, neste lugar de pressão, porque a prensa de azeite é um lugar onde exerce pressão sobre a pessoa. E Jesus aqui passa por toda essa pressão, num lugar chamado Getsêmani, que significa prensa de azeite. Amados, era um lugar conhecido, era um lugar comum para os seus discípulos, porque muitas vezes eles iam ali para orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Você vê a natureza de Jesus humana aqui, amém? Onde você vê que ele veio como homem para tomar o nosso lugar, mesmo sem pecado. Ele vai, toma o nosso lugar, ele está naquele lugar que antecede tudo aquilo que ele vai sofrer, todo o sofrimento, amém? Que precede a prisão, depois a crucificação. Jesus está aqui nesta pressão, nesse lugar, nesse Getsêmani, nesse lugar onde as azeitonas são prensadas. E então começou a se entristecer e angustiar muito. É a pressão, amém? É a pressão. Aqui, sabe o que nós podemos tirar para nós aqui de ensinamento? Que nós somos prensados para tirar o melhor de nós, antes de cumprir o nosso propósito, antes de realizar um propósito de Deus. Nós precisamos ser provados, nós precisamos ser prensados. Então lhes disse, versículo 38, a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto e, orando, disse, veja, Jesus ele foi até esse lugar com seus discípulos, aí ele foi mais adiante orar, mas ele não quis ir sozinho. Isso mostrando, né, esse lugar de angústia da sua alma, de tristeza. Então ele chama Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João, para estarem com ele. Então ele vai adiante com os Pedro, Tiago e João, ele se prostra sobre o rosto e começa a orar. Lembre-se que Pedro, Tiago e João eram aquele grupo mais íntimo, mais próximo de Jesus. Amém? Aí tinha os discípulos, aí tinha aquele grupo maior de discípulos, pelo menos 70, que nós vemos, porque ele manda de 2 em 2, amém? Lá fala que haviam 70 discípulos. E aqui ele está com aquele grupo mais íntimo, Pedro, Tiago e João. E voltando-se para os discípulos, e orando, disse, meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice. O que é esse cálice? Esse cálice, amados, não é o medo da morte. Algumas pessoas pensam e entendem aqui que isso aqui era o medo da morte. Não era o medo da morte, mas era porque este cálice ele representa o preço que ele ia ter que carregar. Amados, o preço que ele ia ter que pagar e que ele pagou completamente. Amados, esse cálice ele representa o cálice da ira de Deus. Amém? É isso que significa o cálice. Da ira de Deus por causa do pecado. Que ele iria carregar esse cálice nesse momento. Amém? Ele ia levar o pecado de todos nós, ele ia carregar sobre ele. Então ele estava extremamente angustiado. Ele disse, Pai, passa de mim esse cálice. Veja o que ele diz. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Sabe, amados, ele se sujeita, ele se submete à vontade do Pai. E nós precisamos aprender com Jesus. Que nós precisamos aprender a nos submeter à vontade de Deus. Porque a vontade de Deus é o melhor. Amados, Jesus hoje não seria Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, não estaria sentado à direita de Deus com todo o poder, toda a autoridade, tendo um nome que é sobre todo nome, se ele não tivesse bebido desse cálice. Se ele não tivesse ido para aquele lugar onde ele foi ali naquele Getsêmani, prensado, apertado. Amém?
se ele não fosse preparado. E eu vou dizer uma coisa para você, ele preparou, ele está sendo aqui preparado para tudo aquilo. O Getsemane, ele nos prepara para o propósito. O Getsemane, esse lugar de prensa de azeite, esse lugar de pressão, ele é esta pressão que nos prepara para cumprir o propósito, para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. E Jesus aqui está fazendo isso. Isso fala muito a nosso respeito também, do propósito de Deus que tem para mim e para você. Diz aqui Jesus, então, que ele pede, olha, Senhor, afasta de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, mas a tua. Ele se submete à vontade do Pai, mesmo ele sofrendo, mesmo ele em angústia, mesmo ele ali no Getsemane, sendo prensado naquela prensa de azeitonas. Amém? Em nome de Jesus. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro, então nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Então Jesus chama a atenção de Pedro e ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Olha o que Jesus diz aqui para eles. A importância de orar e vigiar para nós não sermos tentados. Amém? Para nós não sermos tentados. Jesus está tão próximo de cumprir o seu propósito, mas Jesus ele está aqui. Veja o amor de Jesus. Ele está preocupado, ele está cuidando de que os seus discípulos não se percam naquele momento decisivo, naquela reta final. Então ele diz, vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Amados, nós nunca podemos subestimar a nossa carne. Por isso que nós não podemos dar espaço, dar lugar para a carne. Em nome de Jesus. O espírito está pronto, na verdade, mas a carne, ela é fraca. Veja, Jesus está falando isso para os seus discípulos, dos homens que andavam com Jesus em pessoa, com carne. Jesus está os alertando, então esse alerta é para nós também. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo, meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu beba, faça-se a tua vontade. Ou seja, ele ia ter que beber daquele cálice da ira de Deus. Amém? Porque ele estava pagando o preço pelo nosso pecado. A ira de Deus destinada aos pecadores. Mas aqui Jesus, ele toma o nosso lugar naquela cruz. Ele nos substitui para que os nossos pecados, amém, sejam remidos, sejam pagos. E Jesus recebe aqui a ira de Deus. Amém? Que coisa extraordinária, amados. E voltando, achou-os outra vez dormindo. Que amor é esse? Amém? Que amor é esse? E lá estavam seus discípulos dormindo outra vez, porque os seus olhos estavam pesados, estavam cansados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Mais uma vez ele foi lá e disse, Pai, se esse cálice não pode passar sem que eu beba, faça a tua vontade. Não vou fazer a minha. Eu não vou dar lugar para a minha vontade. Amém? Em nome de Jesus. E então voltou para os discípulos e lhes disse, ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Amém? E aqui nós encerramos hoje com esta palavra deste amor tão grande de Jesus, que veio como homem, o Filho de Deus, que se fez servo, se fez homem, está aqui nesse Getsemane, esse lugar de pressão, de opressão, mas ele diz, Pai, seja feita a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Eu quero cumprir o teu propósito, a tua vontade, não a minha vontade, a vontade da minha carne, o desejo da minha alma, mas a tua vontade, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra. Queremos te agradecer, ó Deus, porque nós vemos aqui o teu amor, nós vemos aqui, Senhor, Jesus caminhando em direção ao seu propósito, em nome de Jesus. Oh, glória a Deus. Glória a Deus, porque o Senhor nos amou e nos amou até o fim, como diz a tua palavra. A palavra do Senhor para você nessa manhã é que o Senhor, Ele te ama até o fim. Ele não te deixa no caminho. Ele não vai te deixa as coisas pela metade. O Senhor, Ele termina aquilo que Ele começa na tua vida. Deixa Ele agir, deixa Ele trabalhar na tua vida. Deixa a vontade do Pai se cumprir na tua vida.
Deixa a vontade do teu Pai que está nos céus se cumprir na tua vida. Em nome de Jesus. Ande na palavra. Siga, busque o Senhor Jesus. Seja cheio do Espírito Santo. Em nome de Jesus Cristo. Deixa o Espírito Santo te encher. Deixa a palavra de Deus te guiar a tua vida. Confie em Deus, confie na sua palavra, Ele é fiel. Em nome de Jesus. Meu Deus, vai abençoando cada família que está aqui. Vai cuidando de cada um que está aqui. De cada casa. Senhor, aqueles que estão passando por um momento de luta, de pressão, de opressão, pedimos o teu socorro por eles, Senhor. Nós nos unimos em oração pedindo socorre, Senhor. Em nome de Jesus. Socorre a casa de cada um que está aqui, de cada um que vai participar mais tarde. Socorre a sua vida, a sua família. Olha para as suas necessidades, responde o seu clamor. A sua oração é o que nós pedimos, nós intercedemos ao Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Para que o Senhor envie os teus anjos para cuidar de cada um. Cobre as nossas vidas, Senhor, com o sangue precioso de Jesus. Nos unge da cabeça aos pés, para a tua honra e tua glória. Em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Glória a Deus. Amados, é tremendo, amém? Nós estamos chegando no final do Evangelho de Mateus. Aqui nós estamos vendo Jesus cumprindo o seu propósito. E ele fala para nós isso, que nós também temos um propósito a cumprir e nós não podemos ficar pelo caminho. Amém? Confie no Senhor, porque sem esse Getsêmani, Jesus teve que passar pelo Getsêmani, por esta prensa de azeite, amém? Onde as azeitonas são prensadas, para que ele suportasse o que viria, amém? Para que ele fosse glorificado e exaltado, em nome de Jesus. E a palavra de Deus diz, os humilhados serão exaltados, amém? Que Deus te abençoe, tenha um ótimo dia. Não esqueça, amém, de dar like, não esqueça de compartilhar com quem você ama, não esqueça de colocar nos comentários o teu pedido de oração e não esqueça, participe do culto hoje às 19 horas. Tenho certeza que o Senhor vai trazer uma palavra poderosa para o teu coração, em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe. Um bom dia para todos, em nome de Jesus.